mais uma vez ao vídeo podcast do futebol americano. Esta semana realizou-se a Week 4. Tivemos um jogo em Londres e, para não variar, mais uma vitória dos Denver Broncos. A pergunta que se impõe é: será que alguém consegue parar esta equipa? Vamos então ver o que se passou na Week 4. Os 49ers deslocaram-se a St. Louis para defrontar e vencer os Rams por 35-11. Colin Kaepernick voltou às boas exibições e conseguiu recolocar a equipa no rumo das vitórias. Em destaque esteve o running back Frank Gore, conseguindo 153 jardas e um touchdown em 20 corridas. Os 49ers parecem cada vez menos interessados em utilizar a read option. Nesta jornada defrontaram-se os rivais da NFC Norte, com os Bears a visitarem os Lions. Pelo resultado final, poderia-se supor que o jogo foi equilibrado. No entanto, os Lions, ao intervalo, já controlavam as operações, gerindo o resultado e o tempo na segunda parte. Reggie Bush fez um excelente jogo, conseguindo 139 jardas e um touchdown em 18 corridas, a que somou ainda 34 jardas em recepção a passes, dando assim um forte contributo para a vitória. Os Lions, com esta vitória por 40-32, passam a ser os líderes da divisão. Em San Diego, os Chargers receberam e venceram os Cowboys por 30-21. Philip Rivers, apesar da interseção do costume, fez um bom jogo, conseguindo 401 jardas em 35 passes, 3 deles para touchdown, fazendo dele o MVP do encontro. Já Tony Romo, apesar de não ter cometido erros, não conseguiu do seu ataque jogadas suficientes para dar a volta ao marcador. Ambas as equipas ficam com 2 vitórias e 2 derrotas. No entanto, os Cowboys são líderes da divisão Este da NFC e os Chargers são terceiros na divisão Oeste da AFC, atrás dos Chiefs e dos Broncos. Os Patriots viajaram invictos até Atlanta para defrontar os Falcons e invictos de lá saíram com uma vitória por 30-23. Tom Brady foi o MVP do encontro, conseguindo dar uso às poucas armas ofensivas de que dispõe no momento, com um registro de 316 jardas em 20 passes, 2 deles para touchdown. Matt Ryan até apresentou números interessantes, exceção feita à interseção, no entanto, insuficientes para dar a volta ao marcador. Os Falcons, com a ambição de chegar aos playoffs, precisam de voltar rapidamente às vitórias. Em New Orleans jogaram 2 equipas que estavam invictas. No final do encontro, apenas os Saints assim permaneceram, pois levaram de vencida os Dolphins por 38-17. Drew Brees voltou a fazer um grande jogo, conseguindo 419 jardas em 30 passes, 4 deles para touchdown. Os Dolphins não conseguiram replicar o bom momento de forma frente aos Saints, averbando assim a primeira derrota. Os Saints não começavam invictos nas 4 primeiras jornadas desde 2009, ano em que venceram o Super Bowl. Fiquem então com o quadro completo de resultados da Week 4. Destaque ainda para a derrota dos campeões Ravens no terreno dos Bills e para mais uma derrota dos Giants e dos Steelers, esta frente aos Vikings em Londres. Fiquem atentos ao nosso blog para lerem as reviews a alguns destes jogos. Realizada a Week 4, os playoffs parecem já uma miragem para certas equipas. No entanto, a NFL é rica em surpresas. Vamos ficar já de seguida com os destaques da Week 5. Esta semana as recomendações vão todas para jogos de domingo, e alguns deles à mesma hora. Começamos pela deslocação dos Lions ao terreno dos Packers, onde vão defrontar novamente rivais da divisão norte da NFC. Os Packers vêm da bye week e contam apenas com uma vitória em 3 jogos. Os Lions conseguiram a liderança da divisão na Week 4 e certamente que a vão querer manter. O encontro tem início às 18 horas de domingo. Também na tarde de domingo os Saints defrontam os Bears. Os Saints procuram manter o registro imaculado que faz deles líderes da divisão sul da NFC. Já os Bears, que perderam o último jogo e também a liderança da divisão norte da NFC para os Lions, procuram impor a primeira derrota aos Saints e com sorte recuperar a liderança da sua divisão. Para a tarde de domingo, há ainda mais um encontro escaldante entre rivais da divisão este da NFC, com os Giants a receberem os Eagles. Os Giants ainda não ganharam, os Eagles apenas uma vitória têm. No entanto, as coisas vão tão mal nesta divisão que os líderes Cowboys, com 2 vitórias, estão perfeitamente ao alcance de ambas as equipas. O jogo tem encontro marcado para as 18 horas e o resultado é difícil de prever. Às 21h25 de domingo começa o encontro entre os Cowboys e os Broncos. Já sabemos que a equipa de Denver está em modo rolo compressor. No entanto, os Cowboys, vindos de uma derrota, têm uma excelente oportunidade diante do seu público de se afirmarem, vencendo os invictos Broncos e conseguindo se distanciar dos rivais na divisão este da NFC. Na madrugada de domingo para segunda defrontam-se 2 das melhores equipas da NFL.
Os Texans, em representação da AFC, viajam até San Francisco para defrontarem os 49ers, representantes da NFC. Ambas as equipas apresentam um registro de 2 vitórias e 2 derrotas, e ambas ambicionam chegar aos playoffs. Com um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, este será talvez o jogo mais emotivo do fim de semana e tem encontro marcado para a 1h30. Não percam este e os restantes jogos da Week 5. O que se mantém bastante interessante à passagem da Week 4 é a nossa Fantasy Football Championship. Começamos então com a conferência Barry Sanders. Em primeiro temos Chambre, em segundo Lisbon Wolves e em terceiro Hanwell Packers, todas as equipas com 3 vitórias e 1 derrota. De seguida a conferência Brett Favre. Em primeiro Fantasy Tuga, 4 vitórias e nenhuma derrota. Seguida por Roma Devils e My Minions, ambas as equipas com 3 vitórias e 1 derrota. Conferência Chris Carter. Em primeiro, Anger Management. Em segundo, Lisbon Sharks. Em terceiro, Tuga Giants. Todas as equipas com 3 vitórias e 1 derrota. Conferência Deion Sanders. Em primeiro, Hernandez Pistol Offense. 4 vitórias, 0 derrotas. Em segundo, Oliveira Warriors. 3 vitórias, 1 derrota. E em terceiro temos os Caldas Classics, com 3 vitórias e 1 derrota. Conferência Johnny Unitas. Em primeiro, Psycho Bees, 4 vitórias, 0 derrotas. Em segundo, The Cosmos, 3 vitórias, 1 derrota. E em terceiro, Porto Slackers, 3 vitórias, 1 derrota. Conferência Reggie White. Em primeiro, São José Eagles, 4 vitórias, 0 derrotas. Em segundo, Flávia Fonseca 49ers, 3 vitórias, 1 derrota. E em terceiro, New Towers Patriots, 2 vitórias e 2 derrotas. Conferência Ronnie Lott. Em primeiro, Resende Sharks. Em segundo, Fox, ambas as equipas com 4 vitórias e 0 derrotas. E em terceiro, Pandaland Killer Pandas, 3 vitórias, 1 derrota. Por último, a conferência Shannon Sharp. Em primeiro, Sonkaia Vikings, 4 vitórias, 0 derrotas. Em segundo, Skyrockers, 3 vitórias, 1 derrota. E em terceiro, Caceteiros, 3 vitórias, 1 derrota. No nosso NFL Weekly Pick'em continuam os WS Rider. A nossa Fantasy, como sempre, continua muito equilibrada. Já sabem, podem nos acompanhar diariamente no nosso blog em futebolamericano.eu ou ainda na página do Facebook em facebook.com/futebolamericano. Podem enviar as vossas críticas, sugestões, ideias, o que vos apetecer para o nosso e-mail em touchdown@futebolamericano.eu. Este vídeo sai semanalmente, como tal, aconselho-vos a subscreverem o canal do YouTube para serem alertados assim que o vídeo estiver disponível. Quanto a mim, dou por terminado este programa e espero estar cá na próxima semana. Tchau pessoal!